Primeira carta de Pedro, capítulo 1, onde nós faremos a leitura do versículo 22, capítulo 1, até o versículo 5 do capítulo 2. Primeira carta Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 22 até o versículo 5 do capítulo 2. E diz o seguinte, a palavra do Senhor. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos perante o Senhor para pedir que ilumine as nossas mentes, para podermos entender mais esta porção da Tua Palavra nesta noite, ó Pai. Pedimos a Ti, ó Deus, que venha transformar o nosso interior, a nossa mente. Pelo conhecimento da verdade do Senhor, pedimos que molde a cada um de nós, converta os corações, restaure, ó Deus, a força daqueles que estão desanimados, ó Pai. É em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, a carta escrita por Pedro, ela traz para nós uma instrução àqueles cristãos que haviam sido dispersos por causa da perseguição. Eles haviam então sido espalhados, como você pode ver no primeiro versículo do capítulo 1, por várias regiões. E por isso então, em meio a uma batalha que eles estão travando, uma batalha por causa da perseguição para poder servir ao Senhor, Pedro traz uma orientação a estes servos aos quais ele agora está considerando como soldados em meio a um campo de batalha, que precisam estar prontos para agir, prontos para lutar a cada momento em que eles estiverem então sendo atacados, recebendo qualquer tipo de opressão. Isso Pedro então vem falar a essas pessoas, a essa igreja que está espalhada, porque ele vem dizer então no capítulo de número 4, que havia então um fogo ardente surgindo no meio destes, trazendo então um alerta a estes que as lutas iriam continuar, as dificuldades iriam vir, eles precisavam estar prontos para isso. Nós vemos então ele mostrar que quando nós enfrentamos algo sozinho, é diferente de quando nós então realizamos isto em grupo. Quando nós lutamos sozinhos, é completamente a circunstância quando nós conseguimos lutar em conjunto. Eu vi um reality que fala sobre sobrevivência, e ele mostrava 4 equipes que tentavam, em meio às lutas do contexto que eles estavam, sobreviver para uma das equipes poder chegar à final e ganhar o grande prêmio. Em certo momento da competição, essas 4 equipes começaram a perder seus elementos, as pessoas começaram a desistir, porque estava ficando um pouco mais difícil,
estava ficando mais intenso, os dias passavam, a comida era escassa, o clima era muito frio, e as equipes foram minguando, foram ficando pequenas, até um ponto em que 2 equipes eram fortes e 2 equipes eram um pouco mais fracas. Uma das equipes, para poder então vencer as outras, ela se camufla, entra no meio do acampamento da equipe adversária e rouba os pertences deles. Rouba aquilo que eles tinham para se aquecer durante a noite. A equipe, quando retorna para aquele local, se vê então sem esperança para continuar. Como eles iriam sobreviver a um frio da madrugada de 0 graus? E então eles buscam na outra equipe mais fraca a união. Vamos nos fundir para nós então encontrarmos mais força para poder sobreviver e chegar até o final desta batalha. Eles então estão fragilizados, eles estão passando por uma situação difícil, eles acham que não vão conseguir vencer e eles tentam ainda assim chegar até a outra equipe para unir as suas forças. Mas o ataque daquela outra equipe que havia roubado seus pertences não parou por ali. Eles continuaram intensificando os ataques, as provocações. E eles estavam fragilizados, estavam cansados, mesmo chegando junto da outra equipe, eles não são capazes de suportar tamanha opressão sobre eles. O desânimo abateu essas pessoas. Não permitiu que eles chegassem ao final da batalha que eles tinham, a sobreviver, a vencer aquilo que eles estavam propostos naquele momento. Então veja que apesar de nós entendermos em alguns momentos a necessidade de nós não estarmos sozinhos, viver com outras pessoas é algo completamente diferente. Entender que você precisa dos outros é importante, mas conseguir realizar isso é um passo muito grande. Quando nós pensamos numa vida em comunhão como igreja, entender o que é comunhão é fundamental, mas não é o mesmo que vivenciar. Quando nós estamos em comunhão uns com os outros, quando nós vivemos em unidade, nós batalhamos o nosso dia a dia, as provas, as circunstâncias difíceis, como um grande grupo, não apenas pessoas isoladas em um lugar ou outro. Nós precisamos compreender que viver a comunhão, viver a unidade é urgente. A palavra do Senhor, ela nos mostra que Deus nos chama para nós vivermos juntos, vivermos unidos, batalharmos uns com os outros. E veja então o que a carta de Pedro vem trazer para nós a partir do versículo de número 22. E aqueles de alma purificada são chamados a uma vida de obediência. Pedro vem ressaltar aqui em sua carta uma das dificuldades que você encontra em outras cartas do Novo Testamento. Uma dificuldade que você encontra também no texto de Atos, capítulo de número 15, onde eles então questionam: podem os gentios, aqueles que não fazem parte da linhagem judaica, podem estes então estar no meio do povo de Deus? Por isso Pedro, ao longo do capítulo 1, antes do versículo 22, ele vem lembrar então que o nosso Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Ele demonstrou então o seu amor e ele pagou um altíssimo preço para resgatar aqueles que pela fé agora vão servi-lo, sem distinção entre judeus ou gentios, porque ambos, fora até mesmo deste grupo, eles foram então purificados por causa da fé concedida então pelo Senhor. A palavra nos mostra então que Deus nos chama para batalharmos unidos, e que não existe então um grupo que possa fazer parte e um grupo que não possa então se misturar. Pela fé, todos então somos purificados. A nossa alma, ela é purificada pelo Senhor para uma vida de obediência, para uma vida de serviço.
Então ele mostra que aqueles que foram purificados, eles agora podem então servir ao Senhor. Eles podem viver unidos em amor. E o texto vem trazer para nós duas formas de amor usadas aqui. O texto fala sobre o amor fraternal que estava presente naquelas vidas, e ele vem falar sobre amai-vos. São duas posturas diferentes aqui. Pedro está lembrando então sobre o amor fraternal, o Filadélfia, que é o amor entre irmãos, o amor que é cultivado entre os cristãos que estavam dispersos, mas que ainda não é um amor que leva eles a se sacrificar uns pelos outros. E por isso então ele diz, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração. Amem-se ao ponto de demonstrar este amor sacrificial. Essa palavra ela é utilizada para representar o amor de Deus por nós. O amor sacrificial do próprio Deus que entregou a sua própria vida para trazer então salvação a todo aquele que nele crê. Pedro está lembrando àqueles que então foram purificados, aqueles que creem, que agora podem viver em obediência e podem então demonstrar este amor, que não é Filadélfia, mas é o amor ágape, o amor que é aquele que você se entrega, se sacrifica e pensa no outro, prefere dar honra ao outro do que a você mesmo. Então nós vemos aqui que Pedro está lembrando a essas pessoas a importância de estarem juntos, a importância de amar uns aos outros, a importância de viver uns com os outros e se entregar em meio às circunstâncias para que todos estejam então servindo ao Senhor. É a mesma luta que o apóstolo Paulo então diz em sua carta aos Filipenses, quando ele lembra a eles que eles deveriam então estar na mesma fé evangélica. Estão então se sacrificando juntos em prol do nome de Cristo Jesus, e não por causas pessoais, e não pela sua própria vontade. O apóstolo Paulo, então, em outros momentos diz para que a igreja não busque e não permita o partidarismo, as divisões no meio do seu povo. Ele está lembrando, então, que Deus nos chamou para viver unidos, viver em comunhão. Por quê? Porque nós fazemos parte do mesmo povo. Nós fazemos parte da mesma família. Essa família, então, que ele vem dizer que foi regenerada. O próprio Deus, então, age em nós e nos faz um só povo. Nós todos, pela fé, fomos purificados. Nós todos, pela ação e pelo poder de Deus, nós somos regenerados. Veja, então, que é impossível você imaginar uma batalha na sua vida cristã onde você não esteja com os outros, não caminhe com os outros, não conheça os outros, não se preocupe com as pessoas, porque nós fazemos parte deste mesmo povo que pela fé foi transformado. E é muito triste quando nós olhamos a igreja que entende o que é comunhão, mas que não se importa em viver a comunhão, que entende o que Jesus Cristo fez, mas não se esforça para então experimentar aquilo que o Senhor permitiu pela fé, com a família, com este povo a qual agora nós fazemos parte. Em meio à igreja ainda temos pessoas que estão isoladas, que estão sozinhas, estão sofrendo porque não compreenderam o valor de colocar em prática aquilo que estão aprendendo todos os dias. Pedro vem dizer então que esta regeneração, esta transformação, onde purificou a alma destes, ela não veio então de algo que é possível ser destruído. Ele vem dizer no versículo de número 23, que nós somos regenerados numa semente incorruptível. A palavra de Deus, que é viva e é permanente. É algo que não vai ser destruído.
algo que transformou as nossas vidas e que continuará então fortalecendo, transformando, convertendo a vida de muitas outras pessoas. Então veja, além de nós fazermos parte do mesmo povo, nós temos apenas uma fonte de alimento. Nós temos apenas um lugar onde nós vamos então buscar saciar a nossa fome, saciar a nossa sede, né? Fome, sede, é a palavra de Deus que nos alimenta, que nos sacia. Assim o Senhor Jesus então vem trazer no Evangelho de João essa comparação, Ele vem trazer para nós aquilo que nós então tanto precisamos. A palavra do Senhor é esta que nos transforma. Ele diz: esta é a palavra que vos foi evangelizada. Por isso, Pedro então vem lembrar que com esta palavra nós agora podemos ter uma vida diferente. Capítulo de número 2, ele começa dizendo então: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicências. Isso aqui é possível para aqueles então que estão caminhando para a maturidade. Ele faz uma comparação aqui. A comparação de crianças que então desejam ardentemente o alimento, que choram porque elas estão passando fome naquele instante, que elas mostram que elas querem se alimentar, para que elas possam então ficar bem, ficar vivas e desfrutar daquilo que elas estão ganhando, que é o dom da vida. Ele está lembrando então a igreja do Senhor que estava passando por dificuldades. Mantenham-se unidos, vocês fazem parte de um só povo. Vocês se alimentam no mesmo lugar, a fonte que traz para vocês a força é a mesma. Por isso então busquem com toda a força de vocês se alimentar. Busquem na palavra do Senhor saciar a fome de vocês. Porque aí sim ele vem dizer que através disso, com este alimento rico, e cada vez que você lê as Escrituras, você se aprofunda cada vez mais no relacionamento com Deus, na intimidade com o Senhor, é através dele que Pedro vem dizer então que nós podemos nos despojar de toda maldade, dolo, hipocrisia, invejas. Podemos viver em santidade. Ele está lembrando então que nós somos chamados por um Deus que é santo, para nós honrarmos a Ele em todo momento. A igreja do Senhor, ela tem passado por momentos onde a verdade já não é mais tão importante assim. E nós podemos definir aquilo que é o mais interessante para nós. Então nós encontramos no meio do caminho pessoas que buscam saciar a sua fome em outros lugares, longe da palavra do Senhor. São essas as pessoas que não conseguem então viver uma vida de santidade, porque elas não estão em comunhão com o Senhor, porque elas não querem servir ao Senhor, não querem honrar ao Deus que as chamou para que elas possam viver unidas e em serviço constante. Há um exemplo na palavra do Senhor que todos nós conhecemos. Quando você vê o Senhor então contando a parábola do filho pródigo, onde nós temos aquele que está perante as riquezas do Pai, aquele que tem o melhor alimento, aquele que pode desfrutar tudo o que o Pai tem, está à sua disposição. Mas ele faz uma opção naquele momento, de sair de perto do seu Pai, de todo aquele conforto, de tudo aquilo que tinha à sua disposição, para ele viver a independência, viver como ele achava que era melhor. E então ele chega ao momento que é mais triste para ele naquele instante. Ele precisava agora se alimentar da comida dos porcos. Uma circunstância humilhante, onde ele deixou de se alimentar de uma boa comida que estava à sua disposição para se alimentar das alfarrobas dos porcos. Eu pergunto a você, onde é que você está se alimentando?
Quantas vezes você se voltou às alfarrobas dos porcos, porque você esqueceu que a palavra de Deus fortalece. Porque a palavra de Deus é que te permitiu conhecer o Senhor. A palavra do Senhor é que está trazendo a cada instante a restauração para a sua fé quando você passa por dificuldade. Muitas são as pessoas, os cristãos, que não estão se alimentando daquilo que deveriam para se fortalecer. Deus está nos chamando para viver uma vida de unidade, em comunhão, onde nós então precisamos lembrar que fazemos parte da mesma família, nos alimentamos da mesma fonte. Nós precisamos então entender que existem pessoas perto de nós que estão passando por dificuldades porque esqueceram-se onde elas devem se alimentar. E o que nós fazemos com essas pessoas? Alguns preferem ignorar a realidade desta. Alguns preferem ignorar que os outros estão caminhando para longe do Senhor. Mas a palavra nos ensina que nós devemos então viver juntos. O amor uns pelos outros. O amor sacrificial deve ser colocado em prática. Não deve ficar apenas no nosso conhecimento, no entendimento de que isso é algo importante. É preciso colocar em prática para que as lutas não sejam travadas sozinhas, mas sim em todo o corpo, num grande grupo que está vivendo a mesma batalha todos os dias. Aqueles então, aos quais você chama de irmãos, eles estão sofrendo opressões assim como você, dificuldades assim como você, provas assim como você está passando. E é preciso então olhar uns para os outros para nós podermos suportar as dificuldades. Mas isso conseguimos quando a palavra do Senhor está presente nas nossas vidas. Porque aí você se afasta do pecado. O pecado está te impedindo de servir a Deus e de viver em comunhão. Quando nós nos afastamos do Senhor, nós deixamos que o orgulho venha preencher o nosso coração. E o orgulho gera divisões dentro da igreja. O orgulho gera grupos dentro da igreja. Quando neste reality que eu mencionei no início, aqueles grupos estavam tentando se unir, e um deles decidiu então continuar atacando. Ele mostra para nós o caminho que as pessoas estão trilhando para vencer as suas lutas. O caminho que muitas pessoas, quando na dificuldade, na pressão da vida, elas optam por trilhar. E não é diferente conosco. Na nossa vida cristã, quando a pressão chega diante de nós, muitos são aqueles que agem como se não conhecessem a Deus, como se não conhecessem a verdade das Escrituras, como se não conhecessem aqueles que chamam de irmãos, para que possam então buscar ajuda, para que possam então lutar uns com os outros, para manter uma vida saudável de unidade e comunhão, para que a igreja esteja constantemente vivendo a mesma fé evangélica, como diz Paulo. É preciso abandonar o pecado. É preciso buscar na palavra do Senhor a verdade, para que o fortalecimento chegue até nós, o entendimento venha mostrar o caminho que temos que trilhar, e assim então venhamos servir ao Senhor em santidade. A palavra do Senhor, ela continua nos ensinando, portanto, versículo de número 4 do capítulo 2. Chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Paulo vem lembrar então que além de nós sermos a mesma família, nos alimentarmos da mesma fonte, nós também somos parte do mesmo edifício. Edifício este que tem como pedra principal, como pedra angular, o próprio Cristo, aquele que foi rejeitado pelos homens, aquele que foi rejeitado quando veio então cumprir a sua missão. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam.
E muitos outros o rejeitam ainda nos nossos dias. Mas a igreja do Senhor, ela permanece firmada em Cristo, unida por meio de Cristo Jesus, está sendo sustentada por Ele a cada instante. Nós precisamos recordar que há um propósito nisso. Por que que nós vivemos unidos? Por que que nós fazemos parte do mesmo edifício? Por que que nós então podemos viver em comunhão? O Senhor então nos diz, versículo de número 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Nós agora temos vida, pedras que vivem. Por meio daquela pedra que foi rejeitada, a própria pedra que tem vida, nós agora somos aqueles que também vivem para o Senhor, que podem servir ao Senhor. Feitos então um sacerdócio santo, Pedro está lembrando então aqueles que no Antigo Testamento serviam ao Senhor, representavam a Deus, representavam diante do Senhor. Veja, então ele está nos chamando para viver desta forma santa, para então oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Se você for olhar então esta imagem que Pedro está criando para nós, de que nós somos todos parte de um mesmo edifício, além de uma mesma família que está sendo sustentada pelo mesmo alimento, nós somos então parte do mesmo edifício construído por Cristo Jesus. Mas como é que nós desempenhamos a nossa função neste corpo, neste edifício? A palavra do Senhor, ela está mostrando a importância de um povo que vai passar por lutas, por provas, se for necessário, e que precisa se manter unido. Mas como é que nós desempenhamos a nossa função? Será que nós entendemos que nós devemos estar uns com os outros, buscar conhecer uns aos outros, desfrutar da vida uns com os outros, para então colocar em prática este amor, para então poder viver como edifício e honrar ao Senhor através do serviço que podemos desempenhar ao nosso Deus, em todos os aspectos, o nosso corpo, nossas obras, louvores, sacrifícios então espirituais agradáveis a Deus. Jesus Cristo nos permite esta vida completamente diferente daquela que nós estávamos então dispostos a viver antes de conhecer Ele. A palavra do Senhor nos mostra que no Antigo Testamento Israel havia sido chamado para ser sacerdote, povo santo do Senhor, separado. Porém, eles falham na sua missão. Eles desobedecem ao Senhor. Eles querem ser como os outros povos. E o Senhor, através de Cristo Jesus, nos chama no meio desta geração, para nós então sermos este povo santo, de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos chamados então, além de edifício, somos chamados como cidadãos da mesma nação. Veja o que ele então vem dizer nos versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro está falando não àqueles que o rejeitam. Ele não está falando àqueles então que ouviram a mensagem e que se comportam apenas como servos de Deus, como aconteceu com muitos judaizantes, que seguiam Jesus, ouviam a sua verdade, mas rejeitavam aquilo que ele estava pregando.
Ele está falando àqueles que foram chamados pelo Senhor e que agora são povo de Deus. Aqueles que pela fé passaram a crer em Cristo Jesus, que são nação santa, um povo chamado para ser diferente neste mundo. Além de viverem juntos, se alimentarem da mesma fonte, serem parte do mesmo edifício, uns cooperando com os outros, ele está lembrando, portanto, que este povo tem uma função de servir, anunciando a verdade sobre Cristo Jesus. A virtude daquele então que nos chamou, falar sobre o nosso Senhor, falar sobre o seu amor, falar então sobre a graça que nos alcançou. Meus irmãos, é muito triste quando nós observamos a igreja entender a necessidade, mas não estar disposta a viver a comunhão, viver como um povo, viver então para serviço do Senhor, uns com os outros, porque o pecado os impede, porque o pecado os afasta, porque o pecado divide o povo do Senhor. Nós vemos então que o texto vem nos lembrar que nós só somos povo de Deus por causa de Jesus e não por causa de nós mesmos. Não é pela nossa vontade ou pelo nosso esforço, é apenas pelo que Cristo Jesus fez por nós. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, ele nos diz: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. Não partiu de você. É por causa da graça do Senhor. Dessa graça, desse presente imerecido, que agora nós somos propriedade exclusiva de Deus. Privilégio tremendo, mas que traz uma grande responsabilidade. Sermos povo do Senhor traz sobre nós a responsabilidade de agora iluminarmos o caminho onde nós estivermos, a vida daqueles com quem nós vamos nos deparar, os lugares onde nós estamos. E isto vai acontecer através da luz que brilha em cada um de nós, através da nossa comunhão com o Senhor Jesus, através da nossa vida com o corpo, uma vida de obediência e de serviço. Nós vamos então mostrar aos outros o Senhor a quem nós servimos. Nós sabemos que, como família, nós não somos iguais. Você pode olhar para todos que estão presentes aqui hoje. Você pode olhar para todos aqueles que nós então chamamos de irmãos, e nós não somos iguais. Nós temos personalidades completamente diferentes. Mas isso não é algo negativo, porque pela multiforme graça de Deus, Ele usa os diferentes. Em meio à comunhão, há pessoas diferentes que se amam. Em meio à comunhão, por meio de Jesus, há pessoas completamente diferentes na sua personalidade, que são capazes agora de servir juntas. Porque Deus concede dons diferentes a todos nós. Você é completamente diferente do outro, e tão importante quanto o outro, que você chama de irmão em Cristo. Por isso não há maneira melhor de nós realizarmos a obra do Senhor, senão através da comunhão, senão através de uma vida de santidade proveniente da palavra do Senhor. Meus irmãos, o Senhor está nos chamando para nós restaurarmos a nossa comunhão, para nós vivermos juntos, para nós desfrutarmos da vida uns com os outros, cada vez com mais empenho e intencionalidade, porque assim nós não estaremos sozinhos na nossa luta. Lembraremos que temos outros que lutam da mesma forma como nós, que passam por problemas da mesma forma como nós, e que estão dispostos a dar as mãos, nos aconselhar, nos exortar, orar conosco, orar por nós,
para nós podermos então honrar ao nosso Senhor em todos os momentos. Meus irmãos, Pedro traz esta carta para nos lembrar que, se necessário for, vocês serão provados, contristados, com várias provações. Então estejam prontos para a batalha. Mas não permaneçam sozinhos para isso. Vivam juntos. Desfrutem da comunhão. Desfrutem e compartilhem a vida uns com os outros, porque isso é privilégio. Nós somos chamados família de Deus. E nós precisamos não só entender isso, mas colocar isso em prática, cada vez mais na nossa vida. Viva com os outros. Viva em harmonia uns com os outros. Se você possui dificuldade com alguém a quem você deveria chamar de irmão na fé, perdoe. Busque a reconciliação, porque é isso que Cristo Jesus permite você viver. A unidade. Não importa se são judeus, gentios, gregos, bárbaros, em Cristo é um povo só. Nós somos chamados para viver todos juntos. Se existe algo no seu coração que te impede de viver, arrependa-se. Clame pela misericórdia do Senhor. E então viva em santidade. Para que cada vez mais eu e você possamos desfrutar do privilégio da comunhão. Do privilégio de termos sido resgatados pelo precioso sangue de Cristo Jesus. E podermos caminhar juntos em direção à eternidade que Ele nos promete. Ajude os outros. Influencie os outros. E existem pessoas mais novas na fé que estão com dificuldade. Você é irmão em Cristo. Dê a mão para essa pessoa. Discipule esta pessoa. Ore por esta pessoa. Vivam uns com os outros de maneira intencional e honrem assim o Senhor Jesus. E não deixem de iluminar este mundo. Não deixem de caminhar onde vocês estiverem juntos, lembrando sempre que vocês estão, portanto, com uma só missão: compartilhar o Evangelho através de uma vida de obediência, de santidade, de serviço ao Senhor. Iluminem este mundo, iluminem esta cidade com a mensagem de Cristo Jesus, mas lembre-se que enquanto você está em um bairro, você tem um irmão que está no outro. Quando você está nesta igreja, existe um irmão que está em outra, mas lembre-se que há uma igreja só, que está então empenhada em falar de Cristo Jesus, para que outros sejam transformados, que outros venham a se converter a Cristo Jesus, para que outros estejam aqui e entendam que nós amamos uns aos outros. Que Deus nos abençoe, para nós não só desfrutarmos do privilégio da comunhão, onde nós, apesar de diferentes, formamos um só corpo por meio de Cristo Jesus, mas que você possa servir ao Senhor, lembrar das responsabilidades, que o Senhor te capacite e use a sua vida onde você estiver, com os seus dons, seus talentos, para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa ser edificada cada dia mais. Eu quero chamar o grupo de louvor para que venha à frente e nos conduza neste último cântico ao Senhor. E eu convido a igreja a se colocar em pé neste instante para cantarmos juntos com eles.